Galera, é o seguinte, toda vez que a gente para pensar na sétima geração, e nesse caso em especial no Xbox 360, que é o console que nós vamos tratar hoje, lembramos logo de cara dos jogos com os visuais mais marcantes da plataforma. E isso é algo natural, afinal de contas, um game pode facilmente hoje em dia chamar a atenção dos jogadores pelos seus visuais. E a sétima geração foi mestre nesse quesito. E digo isso porque lá existiram diversos títulos que se superam e por conta disso envelheceram muito bem. Alguns são até confundidos com jogos de uma geração à frente por serem tão bem feitos, mas acredito que não seja novidade para ninguém falar que os visuais de um jogo são compostos por diversas etapas e, além disso, a etapa que vai receber determinado tipo de foco é a que vai determinar o tanto de trabalho que as demais outras vão receber. Isso, é claro, não quer dizer que o jogo tenha justificativa de ser mal feito, quer dizer apenas que alguns elementos vão precisar se destacar mais do que os outros. Na atual geração é mais simples de exemplificar isso porque a gente tem se focado muito em altas taxas de quadros por segundo e em altas resoluções, só que na verdade ambos raramente conseguem andar juntos, algum precisa ser sacrificado em prol do outro poder acontecer. Se o time de desenvolvimento se focar nas resoluções e na qualidade dos efeitos visuais, é difícil que o jogo atinja 60 quadros por segundo, e é assim quando o contrário também acontece. Mas e quando era na época do Xbox 360? O que era levado em consideração? E bem, para entender isso, antes de mais nada a gente precisa de um breve contexto de toda essa situação. A sétima geração foi responsável por muitos avanços nos visuais, e quanto a isso não restam dúvidas. Podemos dizer que ela tinha que dar ainda mais vida aos jogos que o que foi atingido com consoles como o PS2 e companhia antes dela chegar. No PS2, por exemplo, recebemos a inserção de melhores modelos de personagem, uma contagem de polígonos muito maior para ajudar nisso e, não menos importante, os ambientes em 3D ficaram mais realistas e com maior número de detalhamento. Tiveram jogos que realmente foram incríveis e impressionam até os dias de hoje. Então chegou o Xbox 360, que foi o primeiro videogame com hardware de nova geração e veio com a possibilidade de mostrar que tudo aquilo poderia ser mais encorpado, digamos assim. Elementos como taxa de quadros por segundo e resolução raramente eram observados pelos jogadores. Enquanto um se focava em 30 FPS e nem sempre atingia isso, o outro se focava na qualidade em alta definição para acompanhar as TVs que estavam chegando naquele período. E mesmo que nesse aspecto isso não chegasse a acontecer sempre, já existiam técnicas de upscaling que faziam com que a imagem fosse bem superior à de um PS2. Muito mais nítidas, digamos dessa forma. Só que sempre tem aquele tipo de jogo que leva ao máximo uma plataforma, e hoje a gente vai ver isso acontecer destruindo o Xbox 360. Quase que literalmente, eu diria. Mas pra gente ver isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos lá, ver o Xbox 360 suando um pouco. Algo que nós já conversamos aqui no canal é que um dos elementos primordiais que a sétima geração vislumbrava aprimorar era o da física. Esse que, por sinal, é um ponto que muita gente ignorava na época do PS2, acaba se tornando fundamental na hora de colocar o personagem para conversar com o mundo apresentado e, consequentemente, você se sentir na pele dele. Jogar qualquer jogo mais genérico da época e em seguida ir para um Shadow of the Colossus do PS2 já exemplifica bem como esse é o tipo de coisa que realmente cria um diferencial em um game. Sem a física naquele jogo, a gente não teria a inércia incrível do personagem, as sequências em que precisamos nos agarrar nos pelos dos inimigos não seriam tensas e o impacto deles no ambiente seria irrisório. Ou seja, sem a física, aquele jogo não seria tão imersivo quanto é. Mas como poucos eram os games que faziam isso e de quebra nós não estávamos habituados a ter acesso a esse contexto, pouco se sabia sobre o que era ou não possível no PlayStation 2, e com isso, a nossa exigência era menor. E assim chegou o Xbox 360, que estabeleceu essas exceções de jogos com uma física aprimorada como um padrão a ser seguido. Algo que foi feito questão de deixar em evidência para o jogador logo em 2006. Nesse ano, foram diversos os jogos que se consolidaram com esse padrão, e exemplos práticos podem ser mencionados usando Condemned Criminal Origins, que mesmo sendo linear em um ambiente que normalmente é vazio por conta da premissa de survival horror, já mostrava cenários bastante interativos, independente da área de importância encontrada ali. Em outras palavras, o ambiente não precisava necessariamente ter algum tipo de relevância para a história para mostrar que a física foi bem aplicada ali, todos os cenários foram bem trabalhados nesse sentido. Outro caso clássico foi Gears of War, que fez o uso da inércia e colocou um peso eficaz em cima do protagonista, levando em consideração que ele carregava uma armadura com ele. Você realmente sente isso quando você assume o controle. Além disso, ele foi aprimorando ainda mais esse sistema, detalhando eventualmente em suas sequências até o impacto do corte nos inimigos. Seguindo para mais um ano, chegamos a um jogo que usa isso de forma bastante incomum para a época, que foi Assassin's Creed. E a física não se concentrava necessariamente em impactos ou reações do mundo, mas sim no sistema de inércia para poder valorizar
valorizar o parkour que foi altamente explorado aqui. Escalar cada prédio, se apoiar em superfícies e saltar de um ponto para outro tem sensações de pesos que são singulares, e diria que esse é um dos poucos games da saga que consegue fazer isso de forma tão realista, acompanhado do Unity que chegou para a geração seguinte. Os demais jogos da franquia tomaram um caminho distinto, se aproximando de uma possível facilidade nesse sentido para o game ficar talvez mais dinâmico. Só que é no ano de 2008 que a gente começa a poder observar os elementos de física de verdade, e esse é um ano que ao menos para mim foi um marco por conta da chegada de Tomb Raider Underworld, que não deve ser surpresa para vocês, que não é nem de longe a melhor exemplificação do que a gente está conversando aqui, mas ele traz elementos interessantes e a gente precisa mencionar. A inércia aplicada em Lara de fato não é grande coisa, mas a interação da personagem com o mundo consegue se destacar, algo que acontece especialmente com o sistema de vegetação, que se move de acordo com o que você faz nele. Para a época, isso foi bastante inovador, acredite, mas as coisas começam a ficar mais complicadas para o Xbox 360 aqui. Yeah, everybody pays. Eu não sei se você viveu a 7ª geração de consoles, mas se a resposta for um sim, é possível que você se lembre de Mercenaries 2. Na época de lançamento dele, a repercussão não foi das melhores. O jogo veio sucedendo um sucesso que podemos chamar de estrondoso ao considerarmos que no título anterior não tínhamos expectativa alguma, e mesmo assim foi muito competente em tudo o que se propôs a fazer. Então, naturalmente, se esperava algo parecido aqui, porém elevado a um outro patamar, já que estávamos falando da nova geração da época. E só para explicar, no jogo original a gente tinha um mundo aberto que praticamente se encontrava em um cenário bélico. Existiam alguns grupos e eles estavam lutando uns contra os outros. Dessa forma, para justificar o nome do game, a gente assume o papel de um mercenário e vamos transitando entre esses grupos, onde basicamente temos a função de instaurar mais caos. Ao olhar dessa perspectiva, então, fica claro qual o objetivo do segundo game também, né? Você precisa mais uma vez atuar como mercenário para diversos grupos e considerar que agindo de um lado, sua reputação vai cair com o outro, nos levando mais uma vez a um cenário caótico. Só que toda vez que a gente fala em caos, podemos associar essa palavra à destruição quase como um sinônimo, o que foi uma das principais promessas de Mercenaries 2. E de certa forma foi cumprida, mas o jogo teve que abrir mão de muita coisa no caminho para atingir isso. No entanto, precisamos ser justos com o título, já que o que ele prometeu foi algo dentro de uma escala de game de mundo aberto. Para começar, já adianto que um dos méritos dele se encontra no fato dele operar em 720p de forma nativa no Xbox 360, proporcionando a visualização de inúmeros detalhes. Só que de certa forma, isso também pode ser uma faca de dois gumes, e eu vou explicar o porquê. Mercenaries 2 não tem medo algum de aplicar destrutibilidade na física em 80 a 90% do ambiente. Essa física pode não apenas servir para destruir uma estrutura, mas também para poder fazê-la interagir com algo. Um exemplo bem interessante disso é observar como as árvores e grande parte do local reagem quando o jogador começa a levantar voo com um helicóptero. Tudo começa a se mexer, algo realmente impressionante para sua época. Além disso, o caos podia ser instaurado de verdade. A sensação que se tem é que o jogo estimula isso. Sempre tem um objetivo ou outro que sugere a destruição de um lugar ou inimigos equipados com armas que façam isso, sendo essas armas que você também pode portar e ter uma sensação incrível de poder. E no geral, a destruição se comporta muito bem, com efeitos de transparência e partículas no momento que você as destrói. Mas existe uma dificuldade desde sempre, quem está aqui no canal há mais tempo deve lembrar disso, que é a mudança de textura. E é importante a gente manter isso em mente daqui pra frente nesse vídeo. No jogo, se a estrutura estava no script para ser destruída, a reação dela vai ser muito realista. Mas se for uma estrutura aleatória, a mudança da textura em si é tão ruim quanto a física bugada do personagem recebendo danos estrondosos. Acreditem. E por isso, visualizar os detalhes com tanta clareza acaba sendo uma faca de dois gumes, porque esse tipo de problema fica em evidência demais, principalmente quando você para poder focar nele. Mas se você pensa que acabou, eu já adianto que não. Eu disse que estaríamos destruindo o Xbox 360 e não exagerei quanto a isso. Mercenaries 2 foi só uma forma de introduzir a vocês alguns elementos interessantes que são difíceis de serem trazidos. Agora nós continuamos no ano de 2008, porém com a chegada de um game que se foca bastante na destruição. A gente não vai ficar por aqui muito tempo, mas é muito importante destacar esse jogo. I'm doing. This is a shortcut. You know what you're doing. You know what you're doing. If I had a penny for every time you said that, I wouldn't be needing this gold. Hey, welcome to the sandbox.
Battlefield Bad Company trouxe a Frostbite como motor gráfico. É dito que ela foi desenvolvida pensando na dinâmica e nas possibilidades de um jogo de mundo aberto, fazendo total sentido com o fato de que ele sempre foi concentrado em ambientes extensos e multiplayer. E a engine funcionou muito bem aqui. O cenário tinha uma boa destrutibilidade, se aplicando tanto à campanha single player como também ao modo multiplayer, cumprindo a sua promessa. E o interessante é como essa física foi construída para ser detalhada além de funcional. Nesse primeiro game a gente não vê isso com muita veemência, mas as estruturas ficam destruídas de maneira bastante realista e se esconder atrás de árvores ou paredes não resolve todos os seus problemas porque balas podem atravessar e acabar te atingindo. E mesmo que o conceito não seja tão intenso por se focar a princípio em detalhes, já dava para ter uma boa demonstração do que viria pela frente. E por isso, agora sim chegamos em 2010, o ano de Battlefield Bad Company 2. Bad Company 2 é provavelmente um dos títulos mais impressionantes do Xbox 360 e, para ser sincero, julgando todo o contexto que ele traz, supera até mesmo o Battlefield 3 na plataforma, que foi o último lançamento da franquia focado apenas nos consoles de 7ª geração. Mas a gente vai chegar lá. Aqui, o time de desenvolvimento pareceu ter consciência do que era possível ser feito depois dos resultados do game anterior e elevaram a experiência a um novo patamar apenas aprimorando a engine. O motor gráfico foi atualizado para sua versão 1.5 e trouxe melhorias em tudo, mas no básico podemos dizer que a resolução é a mesma do jogo anterior, operando em 720p nativamente, com a taxa de quadros por segundo em 30 fps com pouquíssimas quedas. E por esses serem elementos que já estavam presentes no game anterior, podem até não parecer serem nada demais. Porém o contexto aqui é completamente diferente, e por isso a gente precisa exaltar, porque Bad Company 2 fez muita coisa. O sistema de destrutibilidade do jogo pode tornar toda a cena mais complexa. Às vezes você pode estar dentro de uma casa e não está dando trabalho algum para a plataforma de renderizar aquilo, mas do absoluto nada o personagem recebe ataques e toda a estrutura do ambiente começa a se modificar, causando as tão faladas mudanças de textura, dando diversas possibilidades para o jogador, para os inimigos e, claro, para os visuais. Toda a cena consegue ser modificada e isso é sensacional. A verdade é que a destruição aqui varia de objeto para objeto, atuando de maneira única. Por exemplo, objetos menores são focados em uma destruição mais singular e detalhada com partículas. Agora, se você quiser colocar uma casa abaixo, a animação vai proporcionar algo mais colossal, com efeitos de fumaça e uma mudança substancial no terreno. É claro que não são todos os objetos que são destrutíveis, mas só de olharmos o tamanho do cenário até para a campanha e que árvores sem importância alguma para a trama podem ser derrubadas, já dá para ter uma noção do quão orgânico o ambiente se tornou nessa sequência. Obviamente, os cenários não são tão amplos como em Mercenaries 2, ainda que o motor gráfico seja focado nisso, mas é interessante ver como esse tipo de sacrifício o fez ser melhor ao repararmos em como a destrutibilidade foi trabalhada aqui. E a curiosidade é que as texturas ganharam ainda mais aprimoramentos no nível de detalhes e os cenários são mais ricos, usando um tom mórbido para indicar um clima caótico muitas vezes, assim como Battlefield 3 faz, passando uma sensação de realismo imensa, até para os dias de hoje. Mas me conta, você tem algum jogo que realmente a física te impressiona? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.